Então, como eu estava a dizer, esta sessão é dedicada ao ciclo das marés, que é uma informação que eu considero bastante útil para quem gosta de observar aves em zonas estuarinas, uma vez que essas aves vivem de acordo com o ciclo das marés. E, portanto, se nós entendermos como é que funciona o ciclo das marés, isso vai nos ajudar a fazer as melhores escolhas quando nós quisermos observar ou fotografar as aves que vivem nestas zonas. Portanto, a maior parte desta apresentação eu vou falar sobretudo de questões técnicas e de alguns detalhes relacionados com o ciclo das marés, para ajudar a perceber como é que nós podemos tirar partido disso então para fazer observações. Depois no final vou deixar alguns apontamentos acerca das aves e como é que elas aproveitam isto. Portanto, o tema de hoje chama-se Como funciona o ciclo das marés, e é em redor disto que vai ser a maior parte da apresentação. Ora, eu começo aqui com esta imagem em que nós vemos aqui, neste caso, o mar e a lua cheia. E começo aqui com um ditado bastante conhecido, que alguns de vocês poderão já ter ouvido, e que é uma peça-chave para entendermos o ciclo das marés. E esta frase, que é uma frase muito conhecida das pessoas que lidam mais com isto, é lua nova, lua cheia, pré-amar às 3h30. Há uma variante disto, há uma variante deste ditado que diz pré-amar às 2h30. A hora exata da maré depende da época do ano, depende se estamos em hora de inverno ou em hora de verão, depende da região do país. Portanto, isto é apenas um aide-mémoire, é apenas um lembrete para nós sabermos, mesmo sem podermos consultar uma tabela de marés, que se tiver lua cheia já sabemos que temos para amar às 3h30. Agora, se é às 3h30 ou se é às 2h30, um bocadinho mais, um bocadinho menos, também não faz muita diferença. Eu costumo usar 3h30 porque acho que é um valor mais rigoroso, mas também não é por causa disso que faz a diferença. De qualquer forma, esta frase tem aqui várias coisas. Desde logo a primeira é que nos faz imediatamente referência a um dos fatores mais relevantes para que condiciona o ciclo das marés, que é a Lua, que é a fase da Lua. E já vamos ver mais em detalhe. Portanto, a fase da Lua vai ter implicações diretas na hora da maré. E, portanto, quando nós olhamos para um calendário, se nós imaginem... Querem ir a um sítio ao estuário e por qualquer razão não se lembram onde é que podem ver a tabela das marés, mas se souberem que está a lua cheia ou que está a lua nova, já sabem que a pré-mar é de tarde. Portanto, 3h30, assim, um bocado depois da hora do almoço. Esta é a frase que nos pode ajudar a lembrar que é assim que funciona o ciclo das marés. Bom, então, o que é a maré, afinal de contas? Nós sabemos que existe a maré cheia, que existe a maré baixa. Qualquer pessoa que já tenha visitado um estuário, uma praia ou outra zona que esteja sujeita à ação das marés, nota que a maré, portanto, que existe a maré cheia, que existe a maré baixa, que no fundo o nível das águas vai variando. Bom, eu encontrei esta definição, tirada da Wikipédia, que diz o seguinte: marés são as alterações cíclicas do nível das águas do mar, causadas pelos efeitos combinados da rotação da Terra com as forças gravitacionais exercidas pela Lua e pelo Sol. Este último com menor intensidade devido à distância sobre o campo gravítico da Terra. Os efeitos das marés traduzem-se em subidas e descidas periódicas do nível das águas, cuja amplitude e periodicidade é influenciada por fatores locais. Bom, isto é bastante complexo, eu só li isto tudo só porque quando nós lemos este texto tem aqui várias pistas para nos ajudar a entender e que eu agora sublinhei. Primeira pista, são alterações cíclicas, portanto é um ciclo que se vai repetindo. A maré é cíclica. Segundo ponto, para além da Lua, que eu já referi, há o efeito do Sol. O Sol é muito maior que a Lua, mas está muito mais longe, e como está muito mais longe, o seu efeito sobre a maré é menor. Ou seja, parece um contrassenso porque a Terra gira à volta do Sol, não gira à volta da Lua, mas a verdade é que o Sol está muito mais longe e, portanto, o efeito que o Sol tem sobre a maré é menor. Também há estrelas ainda maiores que o Sol, mas estão muitíssimo mais longe e, portanto, já não têm força para puxar, digamos assim. Portanto, mas há um efeito conjunto da Lua e do Sol, sendo que a Lua é o fator principal.
E depois, outra pista, os efeitos traduzem-se em subidas e descidas periódicas do nível das águas. Portanto, basicamente o que isto faz é, o nível da água vai subindo e vai descendo. E depois ainda um outro aspecto, que eu já vou falar mais adiante também, que é que, para além da Lua e do Sol, a variação da maré é influenciada por fatores locais, ou seja, dependendo da região do planeta em que nos encontramos, a maré pode ser maior ou menor e pode ter uma diferente variação. Já vamos ver isto mais em detalhe. Mas, portanto, estes são os aspectos-chave a reter. Esta definição está logo na Wikipédia, portanto, podem em qualquer momento revisitá-la, ou depois, quando quiserem rever a gravação, quando isto ficar disponível, também poderão rever estes conceitos aqui. Bom, eu tenho aqui alguns diagramas, a maioria estão em inglês, porque foi aqueles que eu encontrei disponíveis, mas eu vou explicando o que é que isto quer dizer. Esta curva que aqui está, que parece, para quem entende de matemática, parece uma sinusoide, representa um ciclo típico. Eu digo típico porque não é assim em todo lado, mas é típico em muitos sítios o ciclo diário da maré, em muitos locais. Temos aqui uma escala horizontal de tempo que vai de 0 a 24 horas, portanto isto é ao longo de um dia, e depois temos aqui a altura da maré, em torno aqui de uma linha média. E então, low tide significa maré baixa ou baixa mar, e high tide significa maré alta ou praia-mar. Isto foi tirado aqui deste site. E, portanto, como podem ver, há uma fase de subida, há uma fase de descida, depois volta a subir e volta a descer. Grosso modo, neste tipo de ciclo, que já vamos ver que há outros, temos ao longo de um período de 24 horas, temos duas marés cheias ou duas praias-mares, neste caso seria uma às 6 da manhã e outra depois às 18 horas, portanto reparem, então com 12 horas de intervalo, e depois temos duas baixas-mar. Uma, neste caso, ocorreu por volta da meia-noite e outra por volta do meio-dia. Isto vai rodando, isto não é sempre à mesma hora. Mas o aspecto base aqui a reter é que temos duas, em cada dia temos, e isto, eu pus este exemplo aqui porque é assim que isto funciona em Portugal. Temos duas marés cheias a 12 horas de intervalo, portanto, se a maré cheia da manhã for às 6 da manhã, a da tarde vai ser às 6 da tarde, e a baixa-mar, se for à meia-noite, depois volta a ser ao meio-dia. Mas se a baixa-mar for às 3 da manhã, depois temos uma baixa-mar às 3 da tarde. É sempre assim, 12 horas de intervalo entre as duas praias-mar e as duas baixas-mar de cada dia. E entre a praia-mar e a baixa-mar seguinte são 6 horas. Portanto, isto, grosso modo, está 6 horas a descer, 6 horas a subir. 6 horas a descer, 6 horas a subir. É sempre assim. E assim de uma forma muito simples e muito sem entrar em conta com outros fatores, é assim que as marés funcionam no nosso país e numa grande parte do planeta. 6 horas a subir, 6 horas a descer, e, portanto, temos duas praias-mares e duas baixas-mar. Portanto, se nós entendermos estes conceitos, é muito fácil, enfim. Depois, obviamente, temos que consultar tabelas de marés, mas assim, num exercício simples, é fácil nós lembrarmos que se houve uma maré baixa às 6 da manhã, a próxima será às 6 da tarde e que ao meio-dia vai estar baixa. Bom, como é que isto funciona e porquê que a Lua aqui interfere? Porque, imaginem agora a Terra, imaginem o planeta Terra, mas sem massas continentais. Imaginem a Terra apenas coberta por uma grande camada de oceano. Portanto, era apenas uma esfera de água. A Lua, apesar de ser menor que a Terra, exerce um efeito gravitacional sobre a Terra. Ou dito isto de uma forma um bocadinho mais coloquial, a Lua puxa um bocadinho a Terra. É claro que ela não consegue atrair a Terra, porque a Terra é muito maior, mas o líquido do oceano, a água, como é mais moldável, ela vai ser ligeiramente puxada em altura, na direção da Lua. E por isso é que do lado que está virado para a Lua, a água sobe um bocadinho, e temos aqui maré cheia. Vai puxar, ao puxar aqui, isto aqui fica com maré baixa. Mas então, nós olhamos para aqui e perguntamos, então, mas se a Lua está a puxar, e aqui está a maré cheia, porquê é que do lado oposto à Lua também há maré cheia? Porque a tal história, isto vai rodando e temos, temos duas marés cheias por dia. A Terra dá uma volta completa, portanto, maré cheia, maré baixa, maré cheia, maré baixa. Porque há aqui outras forças também gravitacionais que entram em conta, que é a própria força gravitacional da Terra. Este lado aqui é o que está mais longe da Lua, é aquele que a Lua puxa menos. Portanto, a Lua puxa mais este lado, este é o lado que a Lua puxa menos, e como a Terra está a girar, também há uma espécie de força centrífuga em que a água tende a expandir, e deste lado tende a expandir também devido à menor atração da Lua. Isto é um bocadinho mais
mais complexo do que esta forma simplificada que eu estou a dizer, mas o aspecto aqui a reter é que, devido à ação conjunta das forças gravitacionais da Terra e da Lua, há uma zona de maré cheia da parte que está voltada para a Lua, uma zona de maré cheia da parte oposta e duas zonas de maré baixa nas zonas intermédias. Isto enquanto a Terra vai girando. A Terra vai girando e portanto, como a Terra dá uma volta em 24 horas, dá esta volta toda, então temos maré cheia, maré baixa, maré cheia, maré baixa. Portanto, isto corresponde àquela sinusoide que vimos no gráfico anterior. Isto, como eu disse, é uma versão muito simplificada, porque as equações das marés são muito mais complexas. Isto é apenas para entendermos a mecânica disto. Bom, como eu disse, para além da Lua, há o efeito do Sol. O Sol tem exatamente o mesmo efeito, só que como está mais longe, puxa menos. E aqui, neste diagrama, nós temos então a Lua e temos aqui o Sol. E aqui tem aqui duas barrigas, vamos lhe chamar assim, comparando com o boneco anterior, em que tem aqui uma coisa que se chama lunar tide, que é a maré lunar. A maré lunar é então o efeito daquilo que a Lua consegue puxar, e temos aqui a solar tide, que é a maré solar, que é o efeito que o Sol puxa, que é menor que o da Lua. Também existe, mas é menor. Ora, o que é que acontece? Quando a Lua está a Lua nova, ou está a Lua cheia, tanto o Sol como a Lua estão alinhados na mesma reta, portanto, eles estão a puxar na mesma direção. O que significa que a maré solar e a maré lunar vão somar-se. Elas estão as duas a puxar na mesma direção e, portanto, o efeito conjunto das duas é uma soma. Por oposição, quando a Lua está em quarto crescente ou em quarto minguante, que é o que acontece na figura de baixo, first quarter, que é o quarto crescente, e third quarter, que é o quarto minguante, o que acontece? A Lua puxa neste eixo que está aqui, o Sol puxa neste eixo. Como o da Lua é mais forte, este sobrepõe-se. Só que neste caso a maré solar vai subtrair. Imaginem, vamos simplificar, imaginem que a maré lunar vale 2 metros e a maré solar vale 1 metro. Isto são valores aproximados. Neste caso, tínhamos 3 metros de amplitude, que é 2 por efeito da Lua e 1 por efeito do Sol. Aqui temos a Lua a puxar 2 para este lado, mas o Sol puxa 1 para este lado, fica 2 menos 1, tínhamos uma maré nesta direção apenas de 1 metro, porque é o efeito da Lua descontado do efeito do Sol que está a puxar para uma direção diferente. Portanto, resumidamente é assim que isto funciona. Os efeitos da Lua e do Sol somam-se quando estão a puxar na mesma direção, que é o que acontece na Lua cheia e na Lua nova, e subtraem-se quando estamos em quarto crescente ou em quarto minguante. Daqui se resulta que em Lua nova ou em Lua cheia, que é quando temos a pré-mar às 3h30, as marés são mais amplas. Porquê? Porque a maré alta é mais alta e a maré baixa é mais baixa. Enquanto que no quarto crescente e no quarto minguante, as marés são menos amplas. As marés de Lua cheia e de Lua nova chamam-se marés vivas. As marés de quarto crescente e de quarto minguante, que são as tais que têm menos amplitude, chamam-se marés mortas. Eu já vou voltar a isto mais à frente. Bom, depois há aqui outros fatores que complicam isto um bocadinho. É que a órbita da Lua em redor da Terra não é circular, é elíptica, que é o que acontece com todas as órbitas dos corpos celestes. Elas não são circulares, umas são quase circulares, outras são um bocado alongadas, mas todas elas são elípticas, o que significa que há um momento em que estão mais perto do corpo em torno do qual giram, e há um momento em que estão mais longe. No caso da Lua, também tem uma órbita elíptica. No momento em que está mais perto da Terra, chama-se perigeu. Isto aqui está em inglês, é perigee, mas em português está no título. Perigeu é quando está mais perto, que é quando está a 357 mil quilómetros, que temos, quando o perigeu calha em lua cheia, aparecem aquelas notícias a falar da famosa superlua, porque a Lua está mais perto e, portanto, fica um bocadinho maior. Quando a Lua está mais longe da Terra, chama-se apogeu, porque está no ponto mais distante, que neste caso são 406 mil quilómetros. Falta aqui um zero. Ora, o que é que isto tem a ver com as marés? Tem muito a ver, quando a Lua está mais perto, a força gravítica é maior e, portanto, ela consegue puxar um bocadinho mais, o que significa que se tivermos a Lua em perigeu, a maré é um bocadinho mais ampla. Se tivermos perigeu a coincidir com a Lua cheia, temos uma maré viva mais ampla do que uma maré viva em que a Lua esteja em apogeu.
Portanto, depois os organismos que fazem os cálculos das marés entram em conta, não apenas se estamos em lua nova ou em lua cheia, entram em conta também com a distância da Lua à Terra, porque isso também interfere na amplitude da maré. Isto apenas para, não quero estar a complicar demasiado, mas apenas para vos explicar porque é que nas marés vivas a amplitude não é sempre igual. Portanto, nós temos luas cheias todos os meses, mas a Lua pode estar mais perto ou mais longe, e, portanto, há luas cheias em que a maré é mais ampla, há luas cheias em que a maré é menos ampla. Portanto, juntando todo este aspecto, perigee springtide. Springtide a springtide é a expressão inglesa para maré viva. O oposto é nip tide. Nip tide é maré morta. Portanto, se tivermos uma maré viva em perigeu, que é quando a lua nova, neste caso, está aqui, ou a lua cheia, está em perigeu, temos uma maré viva em que temos 3 efeitos conjuntos, que é a lua, o sol, ambos a puxar na mesma direção, e ainda temos o facto da lua estar mais perto da Terra. Portanto, estas são as marés mais amplas de todas, que é lua cheia ou lua nova em perigeu. A isto ainda acresce um outro fator, que é as marés são mais amplas em torno dos equinócios, que é em março ou em setembro. Portanto, as marés vivas equinociais normalmente são aquelas que têm as maiores amplitudes de todas. Por isso é que quando nós temos aquelas notícias de que houve, por exemplo, galgamentos do mar em certas zonas costeiras, acontece periodicamente quando há episódios de mau tempo no inverno, em certas praias do litoral centro, principalmente, às vezes no norte também, normalmente acontece em março, é mais em março do que em setembro, porque o tempo tende a estar pior em março, em lua cheia, portanto são marés vivas equinociais, e de preferência com a lua cheia em perigeu. Portanto, quando se juntam estes fatores todos, equinócio, perigeu, lua cheia, e mau tempo, temos os ingredientes para haver estragos bastante grandes por causa da maré. Portanto, isto acontece precisamente nessas ocasiões. Portanto, resumindo, perigee springtide, que é marés vivas em perigeu, ocorre quando a lua está nova ou cheia e à distância mínima da Terra. Reparem que aqui a órbita elíptica mostra que tem um ponto mais perto e um ponto mais distante. Claro que estes desenhos estão um bocadinho exagerados, a órbita não é assim tão achatada, mas é um bocadinho para salientar esta diferença de estar mais perto e estar mais distante. Bom, agora deixamos aqui de lado os aspectos astronómicos. Agora vou mostrar aqui um outro mapa bastante curioso que nos mostra os regimes de maré em diferentes locais da Terra. Vocês têm aqui um mapa com os vários continentes e ao longo das faixas costeiras nós temos linhas, umas são verdes, outras são amarelas e outras são vermelhas. E estas linhas basicamente representam os regimes de maré que nós encontramos nos diferentes lugares da Terra. O regime mais abundante são as linhas verdes, que é o que apanha também aqui o nosso território, a Península Ibérica, são as chamadas marés semidiurnas. Semidiurnas significa que temos um ciclo inteiro de maré em metade do dia, que foi aquela sinusoide que eu mostrei há bocado. Portanto, temos 2 marés cheias e 2 marés baixas por dia. Por isso é que se chamam marés semidiurnas, porque o ciclo completo só leva metade de um dia. Mas como podem ver no mapa, há zonas do planeta em que nós só temos marés diurnas, ou seja, só temos uma maré cheia e uma maré baixa por dia. Não são muitos sítios, mas acontece. Acontece, por exemplo, aqui no Golfo do México, acontece aqui nesta zona do extremo oriental da Rússia, e penso aqui até que faz parte um bocadinho do Japão, portanto, esta zona. Temos aqui também umas porções da Indonésia, um bocado da Austrália. Portanto, há sítios em que só temos uma maré cheia e uma maré baixa por dia. E depois temos as zonas mistas, que é também aqui a parte da costa oeste dos Estados Unidos, certas zonas da América do Sul e da América Central, aqui no Caribe, costa oriental africana, parte da Índia, também partes do Japão, certas zonas do Mediterrâneo e da Austrália. Porquê que isto acontece? Bom, porque, como eu disse há pouco, a Terra, aquele efeito da água a girar e fazer aquelas 2 barrigas, digamos, de água, era se a Terra fosse uma esfera apenas coberta por água, mas não é isso que acontece. Nós temos as massas continentais, por um lado, e por outro lado, a profundidade dos oceanos não é igual em todo lado. Isto faz com que a água não possa correr livremente, ou seja, a Lua vai puxando, idealmente a água ia girando à volta da Terra, mas na prática não é isso que acontece, porque os continentes bloqueiam a circulação de água e, portanto, há aqui uma data de forças
causadas também pela geografia, que condicionam o movimento das águas. E, portanto, isto faz com que diferentes locais do planeta tenham diferentes regimes de maré. Eu não vou detalhar isto muito mais porque não tem a ver com a situação em Portugal, é apenas para se entender que a maré que nós temos em Portugal não é necessariamente assim noutros locais do planeta. Portanto, este boneco também foi aqui retirado da Wikipédia, apenas aqui um gráfico para entendermos. O regime que nós temos em Portugal é o tal regime semidiurno, está aqui, 2 marés cheias, high tides, e 2 low tides, 2 marés baixas por dia, portanto tem intervalos de 6 horas na subida, 6 horas na descida, mas há muitos sítios que são os tais que tinham a linha amarela, que têm apenas uma maré cheia e uma maré baixa por dia. Portanto, ou seja, apesar da Terra ir girando, as massas continentais e os regimes de circulação de água acabam por, as diferentes forças acabam por se anular, de tal forma que só temos uma maré cheia e uma maré baixa. E depois há os regimes mistos. O regime misto é assim uma combinação dos dois, em que temos 2 baixas e 2 cheias, mas elas são de amplitude muito variável. Reparem, isto desce muito, depois sobe um bocado, depois desce um bocadinho, depois volta a subir mais. Portanto, são marés muito assimétricas. Isto é um regime semidiurno, mas misto, porque as amplitudes não são tão uniformes como acontece aqui. Portugal está neste regime aqui e é este que nos interessa concretamente. Portanto, isto foi retirado aqui, também aqui deste site. E agora aqui apenas uma curiosidade. Isto é um mapa com a amplitude das marés ao longo do planeta. E aqui temos uma escala de cores em que vai do azul escuro, passando depois pelos amarelos até aos vermelhos. Eu acho que isto é metade da amplitude, porque a amplitude total é o dobro disto. Agora, o que é que nós vemos? Há zonas que estão a azul, em que praticamente não há maré, e estes pontinhos em que estas linhas se encontram são zonas em que a componente principal, que é a componente lunar, é zero. Chamam-se pontos anfidrómicos, são pontos em que não há maré. Portanto, as correntes e as forças gravíticas anulam-se todas, e ali são pontos sem maré. A maioria deles está no oceano, no meio do oceano, embora alguns perto da costa. Em contrapartida, há sítios em que há uma amplificação de tal ordem que as marés são extremamente amplas. Os mais conhecidos são aqui nesta zona, salvo erro, chama-se Baía de Fundy, no Canadá, chega aos 16 metros de amplitude, e também aqui na zona de Inglaterra e do Canal da Mancha, e certas zonas do oeste de França, a zona do Monte Saint-Michel, certas baías aqui no oeste de Inglaterra, têm também amplitudes que andam pelos 14, 15 metros. Portugal tem uma amplitude intermédia, anda aqui pelos 3 metros, entre a baixa e a cheia, aproximadamente, 2,5, 3. Mas, por exemplo, nos Açores, que está no meio do oceano, a amplitude nos Açores, se consultarem uma tabela de marés, é muitíssimo mais baixa, porque já está aqui numa zona de menor amplitude. Portanto, não vou perder muito mais em detalhes técnicos também sobre isto, queria apenas salientar que a amplitude da maré varia imenso de uns países e de uns continentes para outros e de umas regiões para outras, porque há de facto todas estas limitações causadas pela presença dos continentes e pela variabilidade da profundidade do oceano, o que faz com que a questão da Lua seja um fator relevante, mas não seja o único. Para além disto, ainda há outros fatores que se sobrepõem a este, que são fatores meteorológicos. Por exemplo, é possível prever a amplitude da maré num determinado local, mas depois, se tiverem altas pressões, se a pressão atmosférica for maior, isso pode pressionar mais a água e a maré baixa é ainda mais baixa. Ou se estiver uma baixa pressão, a maré baixa não é tão baixa e a maré alta até pode ainda ser mais alta, porque como há menos pressão atmosférica, a água consegue expandir mais. Portanto, e se houver vento, o vento também pode interferir. Portanto, há outros fatores, para além dos fatores astronómicos e geográficos, o que torna toda a parte da previsão das marés algo bastante complexo. De qualquer forma, os aspectos essenciais, em termos da hora da maré, ela pode ser prevista com bastante cuidado. Voltamos então agora aqui à situação em Portugal, que é aquela que nos interessa mais, e eu volto a ter aqui aquela sinusoide, aquela linha sinusoidal que eu apresentei há pouco, mas eu tracei agora aqui 2 linhas vermelhas, que são aquelas que eu acho que têm interesse para a parte que nos diz respeito à observação de aves, que eu já vou falar mais adiante. Reparem, como eu disse, por exemplo, neste exemplo, temos a maré baixa à meia-noite, a maré cheia às 6 da manhã, mas se virmos isto, há uma altura em que isto sobe com bastante intensidade e depois quando o pico não é de repente, portanto, o pico é assim uma zona acurvada, achatada. Na prática, há aqui um período, que é esta linha que eu tracei a vermelho, que tem cerca de 3 horas de duração,
em que na prática isto anda muito em torno da cota máxima. Portanto, eu diria que neste exemplo a maré cheia para aí às 6h30 da manhã, um bocadinho depois das 6, e portanto entre as 5 e as 8 isto está praticamente cheio. Eu costumo, e isto em termos de observação de dados, eu costumo normalmente considerar que, olho, vejo qual é a hora da maré cheia e considero que 1h30 antes e 1h30 depois, portanto um intervalo de 3 horas centrado na hora da maré cheia, em termos práticos para a observação de dados é como se a maré estivesse cheia. Portanto, neste caso, eu digo que está cheia entre as 5 e as 8. Da mesma forma, a maré baixa, neste caso, seria aqui por volta do 12h30, mais ou menos, e aqui também puxamos 1h30 para trás, 1h30 para a frente, portanto eu diria que entre as 11 e as 14 a maré está praticamente aqui na cota mínima. Varia um bocadinho, mas a variação é muito pequena, e mais uma vez reparem que o fundo, como isto é uma sinusoide, há lá aqui uma altura em que a maré nem está a subir nem está a descer, está aqui a andar de lado, até retomar o ritmo de subida. Portanto, a inversão não é súbita. A inversão da maré, quer no topo, quer no fundo, é assim uma coisa suave. O que significa que nós temos 3 horas de maré cheia, 3 horas em que está a descer rapidamente, que neste caso seria entre as 8 e as 11, depois temos mais 3 horas em que está, na prática, está muito baixa, e depois 3 horas de subida e depois o ciclo repete-se. Portanto, quando eu quero observar aves, eu faço isto, vejo qual é a hora que vem nas tabelas de marés, que eu já vou mostrar exemplos, puxo 1h30 para trás, 1h30 para a frente, e neste caso eu diria entre as 11 e as 14 eu vou apanhar maré baixa. Os estuários estão descobertos, e aqui entre as 5 e as 8, e depois à tarde também seria aqui entre as, mais ou menos entre as 17 e as 20, ou 16h30, 19h30, olhando aqui para este boneco, estaria a maré cheia. Portanto, é assim que eu normalmente uso isto para efeitos práticos. Aqui um outro exemplo, que neste caso eu retirei de um relatório da Agência Portuguesa de Ambiente, que nos mostra a variação da maré, neste caso referente a Cascais, ao longo de um mês, um ciclo de um mês. E, portanto, o que é que nós vemos? Temos aqui os dias do mês marcado, cada tracinho vertical, estes pontilhados são um dia, e nós vemos que em cada dia temos 2 ciclos de alta e 2 ciclos de baixa. Não é? Portanto, temos sobe, desce, em cada dia, que são os tais ciclos de 6 horas de subida, 6 horas de descida. Agora, o que nós vemos aqui é que a amplitude da maré varia. Né? A amplitude da maré, há aqui uma altura em que a maré é mais ampla e há aqui uma altura em que a maré é menos ampla. Isto são as tais marés vivas e marés mortas. E reparem então aqui os símbolos da Lua. Está aqui a Lua cheia, está aqui o quarto minguante, a Lua nova e o quarto crescente. E nós vemos, temos a Lua cheia e 2 dias depois da Lua cheia ela atinge a sua amplitude máxima. Depois temos o quarto minguante, 2 dias depois do quarto minguante ela atinge a amplitude mínima. Reparem, a amplitude é a distância entre a cota da maré baixa e a cota da maré cheia. Aqui na Lua cheia nós temos, isto refere-se ao zero hidrográfico, que eu já vou explicar o que é. Nós temos as cotas medem-se a partir deste zero. Então neste caso temos aqui a baixa mar nos 0,8, a praia-mar nos 3,6. Temos uma amplitude de quase metros entre a maré baixa e a maré cheia. Enquanto que aqui na maré morta, a maré baixa é 1,5 e a maré cheia é 3 metros. Portanto, temos uma amplitude de 1,5 metro. Enquanto que na maré viva temos uma amplitude de 3 metros. Portanto, na maré viva a amplitude de maré é o dobro da amplitude na maré morta. O que é que isto significa? Significa que na maré viva, na baixa mar fica muito mais baixo e na praia-mar fica muito mais cheio. Na maré morta, a baixa mar não é tão baixa e a maré cheia não é tão cheia. Portanto, as marés vivas são sempre aquelas em que a amplitude é maior. E como eu disse há pouco, é normalmente em marés vivas que há aqueles estragos, por exemplo, às vezes em localidades costeiras, inundações nas avenidas causadas pela agitação marítima, porque a agitação marítima faz mais estragos se for uma maré viva do que se for uma maré morta. Porquê? Porque a maré viva vai 1 metro acima da maré morta e, portanto, mais facilmente consegue galgar, por exemplo, as marginais, por exemplo. E, portanto, grosso modo é isto. Na lua cheia, na lua nova, a maré é mais ampla, no quarto crescente e no quarto minguante é consideravelmente menos ampla. Isto é um exemplo, então, ao longo de um mês. Agora, como eu disse, nós temos ciclos de 12 em 12 horas, marés cheias e marés baixas, mas como a Lua vai girando em redor da Terra,
a água vai girando com ela, digamos assim. E, portanto, isto faz com que haja um atraso da maré todos os dias. Eu tirei aqui uns exemplos que eu copiei da tabela de marés para novembro e dezembro, portanto, para estes dias, a começar hoje, dia 26, e fui ver a que horas é que era a primeira praia-mar em Lisboa. E então vi que havia praia-mar às 4h30, no dia 26, portanto hoje, e que amanhã será às 5h17, o que dá um atraso de 47 minutos, porque a Lua todos os dias anda mais ou menos 12, 13 graus à volta da Terra, 15 graus são 1 hora, portanto isto são mais ou menos 47 minutos. E depois, no dia 28, que é segunda-feira, será às 6h08. Eu fui pondo aqui os atrasos entre parênteses. Como veem, isto varia. Isto varia porque a Lua não está sempre a girar à mesma velocidade, porque a órbita é elíptica e, portanto, o atraso da maré, em média, é 50 minutos, mas pode ser apenas de 30, ou pode chegar a 1h15, ou às vezes 1h20. Portanto, isto para termos noção dos valores exatos, temos que consultar uma tabela de marés. Mas, quando isso não é possível, se eu souber que hoje está a lua cheia, e pegando naquela máxima que é praia-mar é às 3h30, então se hoje está a lua cheia, praia-mar é às 3h30, amanhã vai ser às 4h15 ou às 4h20, e daqui a 2 dias vai ser às 5h10. Eu não estou a falhar por muito se eu fizer estes cálculos, portanto, eu somo 50 minutos para cada dia. Posso estar a falhar por 10 minutos, mas já vou saber. Portanto, em cada dia, a maré é, em média, 50 minutos mais tarde que no dia anterior. Pode ser 1 hora, 1h10, pode ser só 30 ou 40, mas ao fim de uma semana, tipicamente, avançou 6 horas. E ao fim de um mês já deu a volta completa. Portanto, este é um aspecto também a reter, quando queremos saber como é que vai estar a maré. Se ontem a maré baixa foi ao meio-dia, hoje vai ser ao meio-dia 50, amanhã vai ser ao 1h40, por exemplo. É sempre assim, 50 minutos em média é o avanço que nós temos na hora da maré. Isto é assim ao longo de todo o ano, apenas com estas flutuações. Agora, voltando à questão das marés vivas e das marés mortas, que eu falei há pouco, eu fui buscar aqui um exemplo concreto de uma tabela de marés atual, neste caso para o mês de setembro de 2022, e refere-se ao Porto de Lisboa. Reparem, temos aqui os dias, temos aqui os símbolozinhos que referem às fases da Lua, que é algo que aparece quase sempre nas tabelas de marés. Então vemos que aqui no dia 3 de setembro temos quarto crescente, no dia 10 temos a Lua cheia, no dia 17 o quarto minguante e no dia 25 a Lua nova. Então hoje o que é que acontece? Isto está disponível, estas tabelas estão disponíveis no site do Porto de Lisboa. Eu marquei aqui com esta oval vermelha o caso do dia 3, que está em quarto minguante. E reparem agora, nós temos aqui 2 marés cheias e 2 marés baixas. Como é que nós sabemos qual é a cheia e a baixa? Temos a cota, que tem sempre aqui a altura da maré. As que têm o valor máximo são as marés cheias, que neste caso é às 7h36 e às 27, com 3,2 e 3,1. E as marés baixas, 1,2 e 1,3. Então, no dia 3 de setembro, temos o quarto crescente, está aqui o símbolo da Lua, temos a praia-mar com 3,1, a da manhã é 3,2, a da tarde é 3,1, e a baixa-mar com 1,3. Portanto, que é a baixa-mar mais alta. Esta é 1,2, a baixa-mar da tarde até é um bocadinho mais alta, portanto não é tão baixa. Então, pegando aqui nestes dois, nesta baixa-mar e na praia-mar da tarde, temos uma amplitude de 1,8 metros. Portanto, neste caso concreto, em setembro deste ano, a amplitude entre a baixa-mar e a praia-mar, ou seja, a variação da maré ao longo do dia, foi 1,8 metros. Isto é uma maré morta. Vamos ver como é que é na maré viva. Está aqui em baixo a azul, neste caso sábado, dia 10 de setembro. Reparem, temos a baixa-mar com uma cota de 0,4, portanto muito mais baixa do que na maré morta, e a maré cheia muito mais alta, 4,2. Estas cotas de 4 normalmente só são atingidas nas marés vivas equinociais, portanto em março ou em setembro. E então, a amplitude neste caso, 3,8. Reparem, tal como naquele exemplo que eu dei do gráfico de Cascais, a amplitude na maré viva é o dobro da amplitude na maré morta. Daí o nome, ou seja, a maré viva parece que tem mais vida, porque ela mexe muito mais, desce mais e sobe mais, enquanto que na maré morta ela também sobe e desce, mas nota-se muito menos. E depois o outro aspecto que eu já vou falar a seguir, que tem a ver então com a hora da maré. Mas para já o aspecto a reter é, na maré morta, a amplitude da maré é muito menos expressiva, portanto ela não desce tanto, embora desça o suficiente para descobrir os estuários, mas não fica uma zona tão grande de lama exposta. E na maré cheia ela não vai tão acima. Reparem, a diferença ainda é 1 metro.
1 metro ainda é bastante, é o suficiente para inundar certas zonas na maré viva e não inundar na maré morta. Isto faz toda a diferença. Se somarmos a isto a agitação marítima, está encontrada a receita para determinados estragos. Portanto, a maré viva então aqui azul. Agora um outro aspecto que foi aquele ditado que eu mostrei logo no início, lua nova, lua cheia, praia-mar às 3h30. Então vamos ver se é mesmo assim. Aqui tenho um print também da tabela de marés, neste caso para o primeiro trimestre de 2022, também retirado do site do Porto de Lisboa, e mais uma vez aparecem aqui os símbolozinhos, a lua escura é a lua nova, a lua branca é a lua cheia. Então vamos ver, está aqui também no site do Porto de Lisboa, dia 2 de janeiro, domingo, lua nova, maré cheia, que é esta que tem a cota mais alta, às 15 horas. Depois, dia 17, lua cheia, às 15h10. Em fevereiro, dia 1 de fevereiro, lua nova, às 15h40. Dia 16, lua cheia, às 15h30. Desta vez foi mesmo às 3h30. Mas reparem que anda sempre aqui a oscilar 15, 15h10, 15h40. Portanto, não é incorreta aquela aproximação das 3h30. Ainda um exemplo, no dia 2 de março, 15h26. E no dia 18 de março, quando temos a lua cheia, 15h41. Portanto, como podem ver, lua nova ou lua cheia, a praia-mar não coincide exatamente com as 3h30, mas se nós tomarmos o tal intervalo de 1 hora e meia para cada lado, vemos que às 3h30 a maré está praticamente cheia. Portanto, esta é uma regra simples, fácil de memorizar, lua nova, lua cheia, praia-mar às 3h30, e que nos vai ajudar a lembrar a que horas é a maré, sabendo apenas a fase da lua. E agora aqui um aspecto adicional. Reparem, se na lua nova e na lua cheia nós temos marés vivas, elas são mais amplas do que nas marés mortas. Se por outro lado, quando temos lua nova ou lua cheia, a maré cheia é à tarde, às 3 horas, então daqui decorre que as marés cheias à tarde são mais cheias do que as marés cheias da manhã, que são as marés cheias quando há quarto crescente ou quarto minguante. Portanto, eu comecei a reparar nisto já há muitos anos, até quando ia à praia, que quando a maré está cheia à tarde, a água vinha quase até ao pé das barracas que estavam lá montadas na praia, mas a maré cheia da manhã não se via tanto. Porquê? Porque são marés mortas. Ou seja, a maré cheia, quando é cheia de manhã, às 9, às 10 da manhã, é uma maré menos ampla e não enche tanto. Quando a maré cheia quando é a maré cheia à tarde, coincide com a maré viva, porque quando temos lua cheia ou lua nova, a maré cheia é sempre à tarde, e então temos as marés cheias mais amplas. Da mesma forma, em relação às baixa-mar, a baixa-mar é muito mais baixa quando ocorre de manhã, reparem aqui na lua nova e na lua cheia, 8h30, 8h50, 9 horas, do que quando ocorre baixa-mar à tarde. Portanto, quando queremos apanhar uma baixa-mar muito baixa, o ideal é de manhã. É apanhar na lua cheia, na lua nova, que vamos ter a maré baixa de manhã. Quando queremos uma maré cheia muito cheia, é a maré cheia de tarde. Portanto, as marés cheias da tarde e as baixas de mar da manhã são os valores mais extremos. Quando temos maré cheia de manhã e maré baixa à tarde, são marés mortas, não são tão amplas. Por fim, antes de passar só uma nota sobre a parte das aves, que eu disse que ia falar, só uma referência ao zero hidrográfico. Vocês viram que todas as marés têm ali umas cotas de 0 metros, 2 metros, até aos 4 metros. Os valores nunca são negativos. Porquê? Porque aqueles valores estão referidos a um valor de referência que se chama o zero hidrográfico. O que é o zero hidrográfico? Eu vou ler aqui esta definição, é um plano de referência convencionado situado abaixo da maré baixa mais baixa, portanto, abaixo do nível da maré astronómica mais baixa, que é para a cota de maré nunca ser negativa, e ao qual estão referidas as sondas e as linhas isobatimétricas representadas nas cartas náuticas, bem como as previsões de altura de maré publicadas nas tabelas de marés. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós vemos, por exemplo, as cartas de navegação que dizem qual é a profundidade das águas no oceano, essa é a profundidade, não é a profundidade abaixo da superfície, porque a superfície vai variando consoante a altura de maré, é abaixo do zero hidrográfico. Normalmente nós estamos 1 ou 2 metros acima do zero hidrográfico. O zero hidrográfico é o valor de referência abaixo do qual nós contamos as profundidades. Portanto, está aqui esta definição foi tirada mesmo do site do Instituto Hidrográfico, que é quem publica as tabelas de marés. Temos aqui um diagramazinho para ajudar a entender. Temos aqui as linhas azuis, que é a linha de cima é a praia-mar, temos aqui o barco a navegar na praia-mar e temos aqui o barco a navegar na baixa-mar. Esta linha verde é o nível médio entre a baixa-mar e a praia-mar.
Portanto, a amplitude da maré é a amplitude entre a baixa-mar e a praia-mar. Mas, abaixo do nível da baixa-mar, temos que descer ainda mais meio metro, 1 metro, até chegar ao nível de referência, que é o zero hidrográfico. O zero hidrográfico é o tal nível convencionado que serve quer para definir a altura da maré, que vem nas tabelas, quer para fazer as medidas das sondas, as chamadas sondas reduzidas, que é para fazer a cartografia, por exemplo, das zonas que estão por baixo do mar, portanto, submersas. Há também outra coisa que é a sonda à hora. A sonda à hora é uma sonda que é feita no momento e que leva em conta a altura da água do mar. Mas isto agora são outros detalhes que não interessam muito, portanto, isso é só para explicar o que é então o zero hidrográfico, que é o valor que é tomado como referência para nós vermos a altura da maré. Portanto, eu tirei este boneco também aqui deste blog, achei um boneco interessante e, portanto, juntei aqui. Agora falando rapidamente da questão das aves. E eu, para explicar como é que as aves tiram partido do regime de marés, pus aqui uma imagem, neste caso do Google Maps, e isto diz respeito ao estuário do Mondego. Pus aqui como exemplo, portanto, estamos aqui a falar da zona da Figueira da Foz, o estuário do Mondego, tal como muitos outros estuários, tem assim uma zona em que se espraia mais antes de chegar ao mar, e depois, quando a maré desce, há muitas zonas, que são sobretudo estas zonas que aparecem aqui a castanho na imagem aérea, que até podem estar cobertas na maré cheia, mas com uma profundidade de água é muito baixa. Quando a maré desce, estas zonas ficam descobertas. E como ficam descobertas, elas oferecem muito alimento, principalmente pequenos invertebrados aquáticos que vivem nesses ambientes estuarinos. E então há muitas aves aquáticas, particularmente limícolas, e também gaivotas, garças e outras, que se vão alimentar nestas zonas que ficam descobertas. Isto acontece assim em qualquer estuário, que ficam descobertas na baixa-mar. O que é que acontece? Quando a maré sobe, todas estas zonas ficam debaixo d'água e a oportunidade das aves se alimentarem cessa. Portanto, elas têm 2 períodos por dia, durante os 2 períodos de baixa-mar, em que se podem alimentar. Portanto, há ali uma janela de oportunidade de umas 3 ou 4 ou 5 horas para se alimentarem, mas depois há um período em que esse alimento está indisponível. E nessa altura as aves, elas saem dessas zonas e vão para os chamados refúgios de maré cheia. Os refúgios são sítios onde elas se podem usar para descansar, às vezes também se podem alimentar, embora não sejam tão ricos em termos alimentares. Ora, em muitos estuários portugueses, não em todos, mas em muitos estuários existem salinas, que são estes retângulos que nós vemos aqui, que são tanques que são usados para a produção de sal, e as salinas têm uma vantagem, que têm águas pouco profundas e, portanto, há muitas limícolas que gostam de ir para as salinas e vão repousar ou dentro d'água ou nos cômoros separadores das salinas, que são assim umas bandazinhas de terra sobre elevado, que elas usam para descansar. Portanto, as limícolas, o regime de alimentação das limícolas vai variando, a hora da refeição vai variando em função da maré. Se a maré baixa for de manhã, elas alimentam-se de manhã e descansam à tarde. Se a maré baixa for à tarde, elas descansam de manhã e alimentam-se à tarde. Portanto, vão sempre fazendo assim. Portanto, muitas aves neste tipo de sítios vão se refugiar nas salinas. Só que nem todos os estuários têm salinas. Mesmo em Portugal há alguns que não têm, principalmente no norte há muitos que não têm, e noutros países também há muitos sítios onde não há salinas. E nesse caso as limícolas vão para outro tipo de refúgios, como por exemplo ilhotas de sapal ou outras zonas alagadas na periferia. Mas, independentemente do tipo de refúgios que existam, o que interessa reter é as limícolas e outras aves aquáticas, é sobretudo as limícolas, mas isto também se aplica, como eu disse, a gaivotas, a garças e a outras aves aquáticas, vão alimentar-se nas zonas que ficam imersas durante a maré baixa e depois na maré cheia vão para as salinas. Para quem queira ver as aves, é útil saber como é que está a maré, porque, por exemplo, se tiver maré cheia, não vale a pena estarmos a perder tempo a ir observar no estuário porque não vamos ver nada, está tudo cheio de água. Aí vale a pena irmos diretamente às salinas, que é onde vão estar as aves. Por outro lado, se tiver maré baixa, não vale a pena irmos às salinas, porque provavelmente vai lá haver meia dúzia de pernilongos, que são bichos que normalmente não vêm muito para os estuários, ficam nas salinas, ou talvez alguns borrelhos de coleira interrompida, mas as salinas vão estar quase vazias. Portanto, e eu quando vou observar para um estuário, consulto sempre previamente a tabela de marés para perceber, bem, hoje como é que é? Vale a pena ir para as zonas de lodos ou vale a pena ir para as salinas? Se tiver maré cheia, vou para as salinas. Se tiver maré baixa, vou para o estuário.
Portanto, dando aqui então uns exemplos, na baixa-mar, muitas aves aquáticas aproveitam para se alimentar nas zonas imersas ou com profundidade reduzida, porque algumas podem estar a alimentar-se em zonas que estão ainda debaixo de água, mas com profundidade muito pequena e conseguem capturar alguns animais. Portanto, temos aqui um exemplo destes maçaricos aqui a alimentarem-se, eles até uma zona com água e eles metem o bico dentro da água para procurar os animais. Estas limícolas, que fazem parte da família dos escolopacídeos, eles têm um bico que é mais ou menos, consegue sentir a presença dos bichos, portanto eles enterram o bico na lama e conseguem sentir onde é que estão as presas e depois é assim que eles as capturam. Só que não pode ter uma grande profundidade de água, senão eles não chegam lá. Aqui um outro exemplo, que é um borrelho, aproveitando a semana temática, é um borrelho grande coleira. Os borrelhos, ao contrário dos maçaricos, não conseguem sentir as presas e têm um bico pequenino. Os borrelhos, em vez de usarem o bico, usam a visão. Os borrelhos e as tarambolas. Por isso é que os borrelhos estão muitas vezes parados, assim a olhar, à espera que alguma presa se mexa e depois vão lá capturá-la. Portanto, tem uma forma de alimentação diferente dos pilritos e dos maçaricos. E, portanto, temos aqui um borrelho parado a olhar, numa zona de maré baixa, como podem ver, portanto, isto está descoberto, e ele está aqui certamente à espera de uma presa. Portanto, baixa mar, as aves estão no estuário. Quando vem a praia-mar, as aves, desde que haja salinas, que normalmente são um dos tipos de refúgio preferenciais, como eu disse aqui, as salinas são usadas frequentemente como local de refúgio e de descanso durante a praia-mar. Praia-mar que é sinónimo de maré cheia. Aqui um exemplo de um bando de borrelhos de coleira interrompida a descansar, estão numa salina. Percebemos que é uma salina porque a água está muito plana, a água está muito parada, a profundidade é muito baixa, porque eles estão só assim mesmo com as patinhas ligeiramente dentro da água, mas percebe-se que a água aqui é pouco profunda e estão todos ali a descansar completamente imóveis, portanto estão num dos seus refúgios de maré cheia. Aqui um outro exemplo, neste caso umas salinas perto de Tavira, e aqui podemos ver, temos aqui águas com pouca profundidade, temos muitas, isto são quase tudo gaivotas de cabeça preta, com algumas gaivotas de asa escura, elas estão aqui, algumas estão dentro da água a molhar os pés, outras estão aqui nos cômoros, que é como se chamam estes separadores, mas mais uma vez, elas estão aqui porque a maré está cheia, porque assim que a maré esvazia, as aves mais ou menos vão todas embora e as salinas ficam vazias. Portanto, o aspecto aqui a reter é a melhor altura para ir procurar aves às salinas é na maré cheia. E principalmente nas marés vivas, porque quanto mais cheia tiver a maré, menores são as oportunidades de alimentação dos estuários, porque está completamente debaixo de água. Portanto, este é o aspecto mais importante para podermos aproveitar a observação de aves nos estuários. Queria também dar uma nota adicional. Quando em estuários muito grandes, como é o caso do estuário do Tejo, quando a maré está mesmo muito baixa, as zonas imersas são tão vastas, por exemplo, para quem conhece a zona de Alcochete, vê-se as zonas de lodos até vários quilómetros de distância e as aves estão tão longe que nós não as conseguimos ver. O que significa que para ver aves nos lodos, às vezes a maré mesmo baixa não é a melhor altura. A melhor altura é quando a maré começa a subir naquela fase da curva ascendente, porque à medida que a maré vai subindo, as aves vão recuando e elas vão se aproximando. Portanto, aquele período que se chama a meia maré, que é 3 horas depois da maré baixa, é quando as aves já estão a aproximar-se e já começamos a ver o movimento das aves a subir em direção às salinas. Portanto, a meia maré pode ser uma altura interessante para nós apanharmos o movimento das aves dos estuários para as salinas. Para terminar, deixo aqui 2 links onde se pode consultar a previsão das marés ou obter a tabela das marés. Um deles é no Instituto Hidrográfico, que é o organismo que emite as tabelas oficiais, que o endereço é muito fácil, é www.hidrográfico.pt. Um outro que também é fácil de consultar, neste caso só para o Porto de Lisboa, que é mesmo no site portolisboa.pt, que foi de onde eu tirei aqueles exemplos que mostrei há pouco, e que permite consultar as tabelas de marés atualizadas para, neste caso eles têm lá para o ano corrente e para o ano anterior, e, portanto, há pequenas diferenças para outras localidades do país. Às vezes, o hidrográfico tem cerca de uma dúzia de localidades costeiras, desde Viana do Castelo até Vila Real de Santo António, e, portanto, é possível, mais ou menos para todos os distritos costeiros, tem uma ou duas localidades, mas a diferença entre o norte e o sul não é muito grande, não é mais de meia hora. Portanto, grosso modo, em qualquer um destes locais conseguem consultar a previsão da maré. Pronto, e com este borrelho finalizamos a apresentação.
Espero que isto não tenha sido demasiado complexo e que dê para entender um bocadinho o funcionamento das marés e a utilidade para quem quer fazer observação de aves. Chegamos ao final. Como habitualmente, qualquer questão que queiram colocar, eu estou à vossa disposição. Obrigado.